Meu nome é Sibeli Bustamante, eu sou uma das diretoras do Nesp, e eu queria dar as boas-vindas a Thais Vieira e ao João Bosco, que vão explicar para a gente sobre a metodologia Adler, sobre a arte de ler bem. Queria dar as boas-vindas aos palestrantes e às pessoas que ainda não conhecem a gente, e meninos, é só fazer o takeover aí e começar a apresentar. Então, antes de começar a apresentação, só queria me apresentar, né, que eu sou professora de design da UFES, e, enfim, uma pessoa amante dos livros e da filosofia. E ao longo da minha história como professora, eu percebo que muitas vezes, e os alunos colocam isso, eu tenho usado essa metodologia para... Em vários níveis, tanto nos projetos de conclusão, quanto nos alunos que estão começando para entender a estrutura do livro. Eu dou aula de design editorial, e eu sinto que as pessoas não sabem muito bem por onde começar. Essa metodologia, para alguns que vão estar aqui, vai ser uma coisa muito, talvez, banal, porque já faz alguma coisa muito parecida, e para outros não, simplesmente ler sem esses critérios que são sugeridos aqui, mas de qualquer maneira eu tenho certeza que qualquer um de vocês, alguma coisa de interessante, ou muitas coisas de interessante, toda vez que eu trago esse método, as pessoas começam a ver os livros de uma forma diferenciada, começam a usar os livros e se relacionar com eles de uma forma mais ativa, que a gente vai falar. Então, eu vou passar a bola para o João, para ele se apresentar também. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu me chamo João Bosco, também sou professor da UFES, mas na área de engenharia. Desejo que tenhamos aí uma boa trilha de descoberta nessa maneira, né, nesse meio, nesse modo de ler livros. De certa maneira, acreditamos, acho que compartilhamos da mesma ideia, todos, que acreditamos que um livro, ele traz uma possibilidade imensa de transportarmos para mundos muito distintos. E nessa trilha que vamos caminhar. Posso começar, João? Pode, fica à vontade. Então, tá bom. Então, essa é a imagem que eu achei que representaria essa metodologia melhor. E aqui nesse segundo slide, eu estou mostrando as duas capas das edições em português desse livro. Tem uma edição original que foi escrita em 1940 pelo Mortimer Adler, e que é um pensador americano, e filósofo e pesquisador na área de educação. E aí, depois, em 72, tem uma nova versão que está traduzida. Se vocês procurarem, vocês só vão achar mais, quer dizer, só em sebo essa primeira edição, mas a segunda vocês acham facilmente para comprar. Essa edição é razoavelmente, eu não sei se é 2014 ou 2015, é razoavelmente recente essa edição. E aí, quem trabalhou com ele foi o Charles Van Doren, que é uma figura pública americana também, bem polêmica e tal. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu queria começar pedindo para que vocês que estão assistindo refletissem, né, no próprio título, que é uma parte dessa metodologia, o que a gente está falando quando a gente está dizendo a arte de ler bem. O que significa ler bem? O que significa arte, né? Então, eu peguei uma frase do próprio autor, está ali na página 247, em que ele diz: quem sabe ler bem pode pensar de um modo crítico, né? E a gente vai ver as etapas do que ele sugere, mas é isso, né? A boa leitura é aquela em que você não só absorve aquele conteúdo, mas sabe utilizar ele para argumentar, para conversar, para escrever e etc., né? Não só absorve, mas consegue colocar ele na rede de... O conhecimento é uma teia, né, em que tudo se relaciona.
E aí, ele fala que existem vários tipos de leitura, né? Mas que a leitura mais importante, a mais bacana, é aquela que te impõe um desafio de compreensão. Ou seja, aqueles livros que, às vezes você lê livros técnicos e tal, mas ou coisas muito rasas para se distrair, para se descansar. A gente hoje, na verdade, isso é importante dizer, que a gente está falando de leituras que desafiam, né? Não são simples leituras que vão só fazer com que você passe uma tarde descansando, mas são leituras que você quer para o seu crescimento pessoal, para o aprendizado, né? E qual a diferença entre esses tipos de leitura, né? E aí tem uma frase do Bacon, que eu acho que retrata bastante isso, em que ele diz: entre os livros, há os que merecem ser provados, há os que merecem ser engolidos, e há uns poucos que merecem ser mastigados e digeridos. E é por aí, né? Cada um de vocês vai saber aonde colocar, e essa metodologia vai ensinar como você, digamos, separar o joio do trigo, desde a hora que você pega um livro na mão, para ver em qual nível que você vai fazer essa leitura. Então, a proposta de hoje é de, ao se defrontar com um texto que lhe desafie, em termos de compreensão, ler com maior profundidade, se apropriando dos conceitos apresentados pelo autor. E para isso, né, você vai precisar aplicar as habilidades de leituras, que a gente vai falar daqui para diante. Você vai precisar ler ativamente, a gente vai falar o que seja uma leitura ativa, para caso alguns de vocês não conheçam, para poder ampliar o grau de compreensão, né? Isso requer aprender a essência do livro, tentar entender o que aquele livro tem de particular que outros livros não têm. O que aquele livro está trazendo, ou não, né? E aí você entra naquela seara de discutir se o livro é bom ou não é, né? Um livro que não traz nada de novo não é um livro bom, né? Você precisa desvendar o que o autor está querendo dizer com aquelas palavras, com aqueles parágrafos, com aquela estrutura que ele criou, né? Com todo a forma com que aquelas informações estão sendo colocadas, né? Então, é um pouco um processo de investigação também, né? Então, sair da erudição, ou seja, aquela coisa de você ter o conhecimento por acumular um monte de informações, para a compreensão, começar a relacionar essas informações. E exercitar, né, uma inteligência que se habitue a fazer análise e reflexão, não só conter. Eu acho que hoje em dia a gente está sempre correndo, muitas vezes você lê aquele livro, lê o início, lê o final, você sabe falar, você vai para uma reunião, você sabe dizer, aquele livro fala disso, 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 às vezes você cita até uns títulos de capítulo, mas será que você entendeu a essência dele, o que está realmente sendo dito por aquele autor, naquele momento, naquelas circunstâncias, e onde ele quer chegar? Né? Então, ter uma observação aguçada, memória e fertilidade de imaginação. Aqui a gente já começa a entrar na questão da leitura ativa, né? Você tem que imaginar. Eu acho que quem gosta de livro sabe muito bem, né? Que o livro, ele estimula muito, realmente, a imaginação. E agora eu vou mostrar um esqueleto do método em si, né? Que ele fala em 3 modos de leitura. E quais são esses 3 modos de leitura? No primeiro nível, ele fala na leitura estrutural ou analítica. Eu vou agora só mostrar esse esqueleto e depois eu vou entrar em cada um deles e esmiuçar o que ele fala. No primeiro nível, e eles não são excludentes, tá? É como se eles são... na verdade, para você chegar ao nível mais profundo, você tem que passar pelos 2 primeiros, né? Então, mas você pode chegar à conclusão nesse primeiro nível que você só quer ficar nesse nível, não quer aprofundar. Então, ele chama de leitura estrutural ou analítica, quando você vai proceder do todo para as partes. E aí você tem o segundo nível, que é a leitura interpretativa ou sintética, quando você vai proceder das partes para o todo.
E você tem o terceiro nível que eu falei, que é o nível avaliador, né? Onde você vai refutar ou aceitar o que está sendo apresentado. E aí tem uma observação que eu achei importante falar também, porque a gente fala assim, das partes para o todo, do todo para as partes. Essas partes que se fala na estrutural ou na analítica, elas não são iguais. Nas partes do primeiro caso, você está falando das divisões que o próprio autor cria, né, os capítulos, o sumário, a introdução, etc. E na interpretativa, você vai mais a fundo nos detalhes, você vai pegar a palavra, você vai pegar a frase para analisar essas coisas. Mas a gente vai falar sobre isso. Vou falar, então, agora mais detalhadamente sobre a primeira fase, né, que fala que é do todo para as partes, né? E aí eu usei aqui como referência essa imagem da tangerina, que é isso, né? Você vai pegar, você vai olhar, é um livro, pá. E esse livro, como é que ele está estruturado, né? Quais são as partes que ele tem? Aí tem a nomenclatura própria de cada autor, se ele vai ter partes, se ele vai ter capítulos e partes, se ele vai ser um livro corrido que não vai ter nenhuma divisão, enfim. Cada escolha dessa do autor diz alguma coisa sobre o que está sendo informado naquele livro. E aí, a primeira coisa quase que óbvia, mas que tem gente que não se dá conta disso, é você observar que tipo de livro é aquele que eu estou lendo. É um livro técnico? Aí eu botei essa imagem do livro de robótica. É um livro filosófico, que vai falar sobre pensamento, reflexão, ou é um romance? Né? Ou tem outras divisões, né? Eu só estou dando aqui, talvez, as 3 principais. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? Você pega o livro e olha, esse livro, qual é o tipo dele? E aí você vai olhar, uma das coisas que pouca gente pensa a respeito, mas que é muito importante para você entender o livro, dá uma olhada na biografia do autor, desculpa. Qual é a nacionalidade dele, qual a formação, qual o período que ele viveu, quando ele escreveu o livro, qual é a visão de mundo desse cara. E aí eu botei aqui como exemplo o Monteiro Lobato, eu acho que todos vocês devem ter ouvido, né, alguns poucos anos atrás, um monte de gente falando super mal do Monteiro Lobato, que ele era preconceituoso, que ele isso, que ele aquilo, né? E eu, particularmente, na minha dissertação de mestrado, eu descobri coisas incríveis sobre ele, eu estudei sobre a indústria gráfica, e ele foi um cara fundamental, fora toda a literatura sensacional, eu também na minha infância li todo o Sítio do Capão Amarelo, fora toda a contribuição literária mesmo que ele tem, ele contribuiu muito para a evolução da indústria gráfica no Brasil. Ele foi o cara que começou a fazer capas para os livros, né? Até ele ter a empresa dele, a editora dele, os livros eram vendidos sem capa. E ele começa a entender a importância da capa como uma forma de atrair as pessoas para a leitura. E contratava artistas plásticos, etc, etc. Então, um cara genial, ele é brilhante em vários aspectos. Mas ele era um cara que viveu no início do século passado, ou seja, muito pouco depois do período da escravidão. Né? Ainda havia um ranço muito grande de escravidão. Então, o linguajar dele, ou a forma dele lidar com os negros, não era tão crítica quanto a gente consegue ter hoje com um distanciamento maior desse período horroroso que foi o período da escravidão. Né? Então, quando você dá uma olhada, às vezes não precisa nem muito, né? Ver quem é o autor, em que momento ele estava, quem são os pares desse cara e tal, você consegue entender muito melhor o livro. A outra coisa que as pessoas, isso assim é muito curioso, nas várias vezes que eu apliquei, que eu trouxe essa metodologia, ou apliquei oficinas, ou dei tarefas para alunos sobre isso, né, as pessoas não se ligam muito nos títulos e subtítulos do livro. Não se preocupam muito. Elas, assim, por exemplo, aí eu botei esses 4 que eu acho que ilustram bem o que a gente precisa observar no título. São 4 livros de filosofia. E se você der uma leitura rápida, assim, Iniciação à História da Filosofia, Textos Básicos de Filosofia, Manual de Filosofia, Fundamentos da Filosofia. De cara, todos eles falam sobre filosofia de uma forma, para quem está querendo uma iniciação, né?
Então, mas aí você, prestando atenção, você vai ler nos títulos, né, que aí fica mais claro, no subtítulo, por exemplo, do primeiro, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Aí você tem um outro, também é o mesmo período, mas ele tem uma diferença. Um fala da história, o outro fala dos textos básicos, dos textos principais, né? Um com um olhar mais histórico, outro com um olhar de selecionar alguns textos, não necessariamente falando da história. E o manual de filosofia, que está lá logo abaixo, política, primeiro tem o foco nos textos sobre política, e também o manual ele tem uma peculiaridade que, em geral, ele está explicando alguma coisa de uma forma mais mastigada. Então, assim você vai, e no último são a história e grandes temas, né? Digamos que esse último é meio que a mistura do primeiro com o segundo. E eles são livros de conteúdo absolutamente diferentes, mas para uma pessoa mais distraída, vai achar que tudo é livro de filosofia, né? Claro que a maioria de vocês, eu imagino que, como está aqui, gosta de ler, já tenha isso de uma forma mais intuitiva ou naturalizada. A ficha catalográfica também, que é um recurso que ele serve para ajudar os bibliotecários, ele serve para ajudar o próprio sistema de catalogação nacional, como é que cada livro que ele é produzido, como é que ele é registrado. Nessa ficha catalográfica vão estar várias informações técnicas, mas que dizem também um pouco sobre o livro. Vai dizer qual é o ano que aquele livro foi escrito, quantas páginas tem. E aqui, principalmente na parte de baixo, onde está escrito qual é o assunto geral, quais são os assuntos específicos e qual o título. O título, né? Às vezes, você vai achar o título original em inglês ou na língua que tenha sido, né? Mas, principalmente essa parte onde tem os assuntos, né? Eu acho que o ano é importante, o local você vai encontrar aí, né? Para começar a captar informações que você vai juntar, né? São as partes, né, a partir do todo do livro inicial. Aqui tem um exemplo do livro, acho que não estou com ele aqui perto, que é essa versão mais nova, né? Então, vocês veem aí está mostrando Adler, Mortimer, como ler livros. Aí mostra aí que ele nasceu em 1902 e morreu, dá até a data de morte dele. Título original, How to Read a Book. Eles mudaram o nome do livro para essa segunda edição. E aí, olha só o que ele dá aqui como referências nesses números embaixo. Hábito de leitura, leitura, livros e leitura. E aí tem o nome do segundo autor, que é o Van Doren. Então, aí você tem que o livro, ele foi feito aqui no Brasil, pelo menos, né? Em São Paulo, na editora Realizações. Foi impresso em 2010. Muitas vezes, ao que o autor se propõe, não acontece, né? Não é exatamente isso que você vai encontrar no livro, né? Mas, pelo menos, em geral, você vai ter pistas, né? Então, a orelha do livro, em geral, você tem numa das orelhas um resuminho do livro, na outra orelha você tem alguma coisa falando do próprio autor. E aí você tem o prefácio também, né, que geralmente tem um texto explicativo. As edições, quando elas são muito... como essa, tem uma edição de 1940, tem uma edição de 72, geralmente você vai ter um prefácio da época e um prefácio do segundo lançamento. No caso desse livro brasileiro, esse de 2010, o que você tem é o prefácio americano e tem o prefácio de um crítico brasileiro. E na contracapa também do livro, geralmente tem, às vezes tem muitos depoimentos. Os americanos adoram botar vários depoimentos, o que as pessoas estão falando sobre aquele livro, o que os jornais disseram sobre o livro e tal. E aí ali você, não que você tenha que acreditar em tudo, é isso que eu queria reforçar, né? Mas são pistas, né? É o que pelo menos se pretende, e é a opinião de algumas pessoas a respeito do que está, qual o conteúdo daquele livro.
O sumário, gente, o sumário também, né, ele chama e ele fala, ele faz essa análise com essa comparação com a estrutura do esqueleto, né, que existe um esqueleto, quando o autor pensa no livro, ele vai pensar nessa estrutura, ele fala, é o esqueleto, e depois ele vai colocando a carne, depois ele coloca a pele, depois ele coloca a roupa, né, então a gente tem que destrinchar, né, e entender nessa estrutura do sumário, como ele organizou essas ideias que ele pretende trazer. E é muito interessante, eu acho que um exercício para entender melhor sumário, ou ver como um sumário pode ajudar a gente, é pegar o sumário de vários livros que falem, né, eu como professora, eu tenho vários livros, eu dou aula de várias coisas, tem alguns livros, por exemplo, eu tenho, sei lá, pelo menos uns 10 livros sobre design de embalagem, ou sobre design editorial. Então, quando eu pego no sumário, eu sei muito bem, já sei muito bem o que tem de diferente de um para outro, e no que um determinado livro pode ser útil para mim numa determinada aula ou não. Então, o sumário é muito, muito útil. Ele é considerado por algumas editoras como a vitrine do livro, né? Que é o cara que está na livraria, ele vai olhar o sumário para ver se ele quer comprar. Porque ele sabe que ali vai ser o local onde tem essas informações mais enxutas, né? Os livros mais antigos têm sumários super longos e detalhados, né? Os mais recentes, às vezes, só tem pequenas palavras, tem meia dúzia Mas tem de tudo, também depende se o livro é técnico, enfim, um romance não tem um sumário, raramente, né? Um livro de poesias vai ter, né? No segundo livro de 72, ele fala capítulos, mas não vai dar tempo da gente discutir aqui, ele fala sobre capítulos, ele tem capítulos falando sobre essa diferença entre livros de poesia, romance, filosofia, essas coisas todas. A outra parte que você pode observar dentro do livro, que diz muito sobre ele, nem todos os livros têm, mas quando tem é maravilhoso, que é o índex, que fica lá no final do livro, que são essas palavrinhas em que você vai poder consultar se você quer ou um autor, ou um termo qualquer, né? Em que páginas você vai encontrar falando sobre aquele tema. Vamos dizer, eu quero falar sobre obediência. E aí você vai ver, a obediência está sendo falada na página 15, na página 25. Então, até quando você observa no índice quais são as quantidades de páginas ligadas a um determinado termo, você entende um pouco quais são as palavras importantes para aquele autor, quais são os temas caros para aquele autor, que ele vai enfatizar e que ele vai aprofundar também. Então, o índice diz muita coisa. Os problemas, quais são os problemas propostos e quais se propõe a elucidar? Geralmente, ele vai falar sobre quais são esses problemas, né, ou no início, no primeiro capítulo, ou no prefácio, né, então, ele vai apontar qual é o objetivo dele, né, nem sempre pode ser resumido numa dessas frases, né, que eu peguei aqui umas frases, algumas questões, uns problemas filosóficos, só para ilustrar. Isso aqui é um resumo do que seria, então, a estrutural analítica, que é a primeira fase, antes da gente passar para a segunda. Então, saber qual o tipo de livro, verificar a biografia do autor, interpretar o título e subtítulo, verificar a ficha catalográfica, ler orelhas, prefácio e contracapa, apreciar o índice e o sumário, e verificar quais são os problemas propostos e quais ele se propõe a elucidar. Vamos, então, ao segundo nível, que é a chamada interpretativa ou sintética, né? Eu acho que os próprios nomes dos níveis já vão mostrando também do que ele está falando, né? Se a anterior era analítica, ou seja, que vai separar as coisas, agora a gente está entrando na sintética ou interpretativa. Então, você vai sintetizar o que foi analisado, juntar o que foi separado antes, né? E aí, mostrando a imagem de novo da tangerina, você vai partir das partes para o todo. Você vai encontrar e interpretar as palavras-chave. Daí, se o livro tiver índice, você vai com as palavras-chave, você vai achar com uma certa facilidade.
mas às vezes não, né? O importante é que quando você quiser se aprofundar num livro, se você não fizer essas marcações e anotações a toda hora, se o livro não for seu, acho que você vai ficar praticamente só nas anotações, né? Ou então nos post-it. Post-it é uma maravilha, depois você tira e sai tudo e o livro fica intacto. Mas eu, como sou livromaníaca, eu raramente pego livro emprestado ou em biblioteca eu compro os livros, porque eu sei que eu gosto de fazer isso, eu gosto dessa interação. Então, cada um de vocês pode fazer um sistema desse genérico, né, para todos os livros que lê, ou pode criar um para cada livro, porque às vezes você quer interagir ou marcar coisas específicas num livro que seja um livro técnico, você vai precisar talvez de um sistema um pouco diferenciado de um livro de filosofia ou de uma outra leitura que tenha uma maneira, um romance você dificilmente vai marcar. Se bem que eu sou aquela, quando eu pego um romance que tem muitos personagens, chega uma hora que eu já não lembro mais qual é qual, eu tenho uma memória bem ruinzinha. Então, seria bom fazer isso, mas eu nunca fiz, não. Enfim, voltando aqui à metodologia, ela na fase interpretativa ou sintética. Então, você tem que encontrar e interpretar os parágrafos que expressam os argumentos do autor. O que ele está argumentando, quais são os recursos de informação que ele está usando e de que maneira, como é que ele está estruturando essas ideias, essas informações para provar ou para dizer o que ele pretende dizer, né? O que se encerra em cada capítulo? O que está sendo dito em cada um dos capítulos? Né? E aí isso tem um pouco a ver com aquela estrutura do sumário. Por que ele estruturou dessa maneira? Por que ele separou dessa maneira os capítulos? Né? Isso geralmente tem alguma coisa a dizer sobre o próprio livro. Como que esses capítulos se entrelaçam? Isso tudo são reflexões que você tem que fazer, né? Sei lá, por anotações diretas, ou simplesmente parar e pensar, né? E não simplesmente ler e pronto, acabou, né? Tentar entender como é que funcionou a cabeça daquele autor para dizer aquilo daquela maneira. Por que e como aqueles capítulos se relacionam. Como que ele relaciona os problemas que ele propôs, que geralmente está lá no início, com os argumentos que ele usa, né? Como é que é esse jogo, e geralmente é uma troca, né? O problema vai aparecer várias vezes por meio de vários argumentos, ou pode ser fragmentado, né? Então, você tem que pensar e estruturar na sua mente quais são esses problemas e relacionar aos argumentos. Isso aqui é um resumo da fase 2, né? Do nível 2 de leitura. Então, durante o processo de leitura, encontrar e interpretar as palavras-chave, encontrar e interpretar as sentenças-chave, encontrar e interpretar os parágrafos que expressam os argumentos, o que se encerra em cada capítulo, como cada capítulo se entrelaça e quais os problemas que são propostos em relação aos argumentos para serem elucidados. E aí o terceiro nível, né, que é o mais aprofundado, que é o da leitura avaliadora. Nesse patamar, quando você chegar nesse nível, você vai poder refutar ou aceitar o que o autor está falando naquele livro, né? E aí eu botei essas imagens para expressar, né, como que, depois de ler o livro, né, você está ali, eu acho que está tudo certo ou acho que está tudo errado. E aí, eu queria mostrar, assim, ele fala, e ele dá também tipo um roteirinho para você pensar como que você pode refutar, né? Aceitar, ok, você leu o livro, achou tudo maravilhoso, perfeito, aceitei tudo. Mas esse refutar, ele exige um outro nível também de reflexão. Como é que eu posso refutar um determinado autor? Poxa, o cara levou anos para escrever o livro, às vezes é um estudo de uma vida inteira e tal, não sei, quem sou eu para isso, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu tenho? Tem gente que não quer nem saber, que vai lá e não, esse livro é uma porcaria.
né? Então, acho que ele dá uns critérios em que você vai tentar ter uma avaliação isenta, né? Uma avaliação mais distanciada do que está sendo dito, né? Então, ele elenca essas máximas gerais para que você possa criticar um livro e que você está lendo para uma transmissão de conhecimento. Se for um livro só para diversão, não tem muito isso. Você pode refutar ou aceitar, que não é uma coisa que vá acrescentar tanto ou não na sua vida. Mas se você quer que o livro realmente te transmita conhecimento, você precisa refletir sobre esses aspectos. Então, ele fala, não começar a crítica antes de contemplar a análise e a interpretação, completar, desculpa, a análise e a interpretação, né? Não digam que concordam, discordam ou deixam de julgar antes de poderem dizer que compreendem o livro. Né? E é muito comum, tem pessoas que leem só um pedaço, não gosto disso, não gosto, às vezes a gente tem isso com um determinado autor, né? Mas o ideal é a gente conseguir separar, né? Às vezes um autor é péssimo numa argumentação, mas é muito bom em outra, né? Então, se o autor chegou a ser impresso, né? Eu acho que isso acaba sendo a grande diferença da mídia virtual, da mídia impressa, né? E vocês que trabalham com editoria sabem, um livro chegar a ser impresso é porque o livro realmente tem alguma coisa minimamente sólida, né? Para isso. A segunda máxima é não discordar como se estivesse brigando ou disputando, né? Eu acho que a gente tem que entender. E isso eu acho até que essas normas, elas podem seguir para a vida, né? Não só para a leitura de um livro, né? Você não pode criticar ninguém sem entender a pessoa, ou conhecer o histórico dela. Você não pode discutir como se estivesse brigando ou disputando, senão você não vai conseguir. Quando a gente tem essa postura aguerrida em qualquer tipo de relação, mesmo que seja nessa relação ativa com o livro, você não consegue perceber as sutilezas, as coisas importantes que vão estar por ali, né? E o terceiro que eu grifei aí, né, respeitar a diferença entre o conhecimento e a opinião. E isso é tão importante porque a gente muitas vezes não discerne isso, né? O que está sendo colocado ali no livro como um conhecimento, como uma informação, ou o que dali simplesmente a opinião do autor, né? Então, muitas vezes você pode achar o conhecimento bacanérrimo, mas não gostar da opinião do autor, né? Então, dessa maneira, você conseguindo ter essa visão, você vai conseguir extrair muito mais coisa do livro, né? E separando, né, de novo o joio do trigo. E aí, continuando ainda nesse como refutar e aceitar, né, ele coloca critérios específicos para a observação crítica. Então, são coisas que parecem óbvias, mas às vezes a gente assim, não se dá conta de que, no mínimo, para a gente falar que um livro não é bom ou que um autor não é bom, né, a gente tem que mostrar em que o autor não está informado, mostrar em que o autor está mal informado. Olha a diferença. Ele pode não saber de alguma coisa ou ele pode saber erroneamente, ele pegou fontes duvidosas, etc, etc. Então, essas duas coisas podem gerar, né, uma crítica negativa em relação ao livro. Mostrar em que o autor é ilógico, né, às vezes você consegue, ele aqui falou isso, ali ele falou aquilo, ou esse raciocínio dele não tem uma estrutura lógica em si. Mostrar em que a análise ou concepção do autor é incompleta, né? Em que ele propôs uma abordagem e ele não explicou até o fim, ficou pela metade. E aí, só meio que para também dar algumas dicas para finalizar esse terceiro nível, após a leitura desse livro, nesses 3 níveis, você vai organizar os conceitos, os problemas, os argumentos, né? Nós, designers, gostamos muito de todas as ferramentas visuais, né? Uma ferramenta visual que tem sido muito usada e muito difundida, que eu acho extremamente bacana para fazer análise, eu já estudei muito fazendo mapa mental, né? Que você vai pegar e vai botar a ideia central ali, e aí você vai
tirando as ideias derivadas diretamente da ideia central, e a partir delas você vai tirando outras ideias. Vocês vão achar vários, quem não conhece, vocês vão achar vários sites na internet falando, ensinando a fazer mapa mental, é muito bom, porque, e de preferência, vou dizer uma coisa para vocês, tem inclusive aplicativos hoje em dia que fazem mapa mental, mas esses aplicativos, eles não são tão efetivos. O importante para você estruturar a ideia, ou o mais efetivo, é você botar o lápis no papel e escrever. Às vezes você vai usar cores diferentes, como está aparecendo aí, você pode usar desenho, você pode usar vários recursos. Eu recomendo para quem estiver iniciando, fazer com papel e lápis, que você pode apagar, porque às vezes você puxa uma setinha para botar uma ideia derivada daquela importante, e você vai ver que aquela não é tão importante, que tem outra anterior importante no meio do caminho. Então você pode ir mudando, e aí, depois que você terminar tudo a lápis, você põe as cores que você quiser. Então, o mapa mental é uma sugestão, mas a ideia é, cada um à sua maneira, você pode organizar os conceitos e problemas por um texto mesmo, né? Você precisa, a partir dessa leitura do livro, gerar reflexão sobre o livro, em seu contexto e do ponto de vista do autor. Aí, a gente está falando sobre informações maiores, você vai fazer textos mais, você vai escrever, sei lá, um parágrafo, uma folha, depende do quanto o livro está te empolgando, né? Gerar o seu ponto de vista em relação ao que aquele autor está falando. Empregar os meus argumentos para refutar ou aceitar o ponto de vista do autor. Ou seja, você só pode aceitar ou refutar o ponto de vista do autor se você entender completamente ele, se você, para refutar, inclusive, você vai ter que ter todas aquelas afirmativas que eu falei lá em cima, né? Você está falando que o que ele está falando é ruim ou é errado, por quê? Porque ele não sabe de uma determinada coisa, porque ele está falando uma coisa que não é verdade, porque ele não tem lógica, enfim, você tem que fundamentar os aspectos que você está refutando no livro e gerar, a partir daí, reflexão, escrever, né, conteúdo que demonstre por A mais B por que você está refutando. E não simplesmente, não gosto porque ele fala sobre isso. Não, mas ele fala sobre isso de que maneira? Né? Porque às vezes você tem, por exemplo, livros e livros falando sobre o nazismo, você vai ter gente, na maioria dos casos, graças a Deus, falando mal do nazismo, mas você vai ter gente que vai falar coisas boas do nazismo, né? Então, há muitas pessoas que emitem opiniões sobre determinados livros, e aí, de novo, eu faço alusão à vida, às pessoas, sem fundamentação, né? Por que você não gosta? Por que você está achando ruim? O que tem de errado aí? Então, isso é muito importante. E aí, um resumo, de novo, dessa terceira fase, que é a avaliadora. Então, o que você tem que fazer? Organizar os conceitos, problemas e argumentos, gerar reflexão sobre o livro em seu contexto e do ponto de vista do autor, e empregar os seus argumentos para refutar ou aceitar o ponto de vista do autor. Bom, neste momento, eu vou passar a fala para o meu amigo João Bosco. Bom, nós estamos numa trilha em que nos permite ganhar profundidade no processo de leitura, né? De um determinado livro, e um livro que especificamente nos desafie na compreensão. Ou seja, nós estamos num nível abaixo desse livro, né? Porque precisamos galgar alguns degraus para poder compreender com profundidade o que o autor propõe. Mas o que a gente pode perguntar é qual é o propósito com que eu faço uma determinada leitura ou de um determinado livro. Com que propósito eu faço isso? O que eu vou seguir nessa trilha de fazer leituras aprofundadas? O que eu quero? Então, 3 perguntas que podemos fazer, e essas perguntas elas são de tal sorte que podemos fazê-la em qualquer momento. Como a Thaís disse, o processo de leitura aprofundada serve também para aspectos da vida, né? E essas perguntas não são diferentes. Então, nós podemos fazer as perguntas: para quê, por quê e como? Para que irei ler esse livro?
por que farei uma leitura aprofundada dele? E como farei essa leitura? Então, vamos buscar responder essas perguntas, pelo menos algumas sugestões, né? Então, por que ser um bom leitor? Aqui tem algumas indicações, e podem, evidentemente, surgir outras, né? Mas aqui tem algumas pistas, né? Então, a primeira delas, que me parece ser uma de significativa importância, é que, através de leituras aprofundadas de textos que nos desafiem, nós vamos gerando um processo de autoformação. Nós vamos formando uma capacidade de compreender o mundo e de intervir no mundo. Uma outra possibilidade desse porquê é compreender em profundidade razão, sentimento e ação. E notem que esses três elementos, razão, sentimento e ação, se eles estão devidamente alinhados, nós produzimos uma espécie de sentido ao que falamos, ao que sentimos e à maneira em que agimos. Ou seja, há um rumo, né, há um norte, há um motivo pelo qual eu faço daquela maneira. Uma outra possibilidade de responder o porquê ser um bom leitor é que toda leitura, todo o processo de leitura, ele deve ser ativo. Para se ter uma leitura ativa, é necessário colocar ao nosso dispor um conjunto de elementos próprios da natureza humana. Então, por exemplo, há que ter consciência no momento presente em que faço a leitura. Eu não posso deixar a minha mente fugir para um outro lugar, né? Eu tenho que manter a memória sempre ativa, presente. E na medida em que eu vou lendo e vou conquistando patamares ao longo da leitura, eu tenho que guardar isso na memória. Eu tenho que manter isso na memória para poder fazer as correlações entre os conceitos e os argumentos que o autor vai apresentando. E, evidentemente, isso vai me levar à possibilidade de fazer discernimento, o que é certo ou o que está errado, ou aquilo que falta informação ou não. E, evidentemente, eu tenho que manter a atenção. A atenção focada, isso exige um processo de concentração bastante elevado em leituras que nos desafiem, né? E, na medida em que eu vou avançando nesse processo de leitura ativa, evidentemente que eu vou adquirindo conhecimento. E é evidentemente que esses conhecimentos que vou adquirindo devem nutrir a minha ação. Ou seja, há um motivo pelo qual eu ajo de determinada forma. Então, esses são alguns elementos que nos ajudam a responder o porquê ser um bom leitor. Aí, na sequência, a gente pode pensar no para quê. Para que quero ser um bom leitor? Para que eu quero me munir de um procedimento que me permita leitura aprofundada e compreensão dos conceitos que o autor propõe. Notem que, à medida em que eu vou ganhando, obtendo conhecimento acerca do mundo, eu vou tornando o meu processo de intervenção no mundo cada vez mais autêntico. A autenticidade tem uma relação direta com o nosso modo de pensar o mundo. E, evidentemente, que uma leitura que nos desafia, ela propõe um processo de autenticidade. E com esse processo de autenticidade, nós podemos construir o presente, o momento presente em que estamos, de uma maneira cada vez mais consciente. Ou seja, eu sei responder de uma maneira mais adequada o porquê eu ajo de determinada forma, por que eu penso de determinada forma. Na medida em que eu vou fazendo isso, o para quê vai me dando um sentido de vida. Ou seja, o processo em que eu vou desenvolvendo a vida com base no conhecimento que vou adquirindo, vai me dando um sentido pelo qual eu faço da maneira que faço. E notem que, na medida em que eu vou ganhando conhecimento, nesse processo de leitura aprofundada e ativa, vai me permitindo conquistar ideias cada vez mais estáveis e concisas. Notem que isso é uma questão muito interessante, porque na medida em que eu vou ganhando conhecimento, eu vou ganhando capacidade também de intervir frente aos livros que vou lendo. A terceira fase de um processo de leitura, né, que é a fase de verificação se concordo ou se não concordo com determinado autor, eu só posso fazer isso na medida em que eu também tenho uma base de conhecimento, de certa maneira, sólida sobre aquele determinado assunto. Ou seja, esse para quê vai me levar a ser um leitor cada vez mais profundo no processo, né?
E o como ser um bom leitor, uma das formas que a gente pode ver o livro é torná-lo vivo. O livro, ele contém em si um conjunto de ideias, conceitos, propósitos, olhar para a vida, né? E um livro bem escrito, ele é um processo de muito trabalho do autor, de tal maneira que parte da vida do autor está presente naquele livro. Então, uma maneira de nos tornarmos um bom leitor é tomar o livro como um ser vivo, aquele que pode apresentar a nós um modo de olhar a vida diferente do nosso. Veja que a Thaís propôs um processo de leitura que está relacionado a livros que nos desafiem, né? Nessa fase agora que nós estamos conversando, nós estamos encontrando o propósito pelo qual eu faço uma leitura. Então, eu tenho que perguntar a mim mesmo o motivo pelo qual eu vou escolher um livro. Por que aquele livro me interessa? Com qual objetivo eu vou fazer aquela determinada leitura? Porque com um propósito claro, eu posso cada vez mais escolher livros mais adequados ao meu propósito. Tem muito a ver com aquela ideia da Alice, né, onde está chorando à beira de múltiplos caminhos, e perguntado a ela para onde ela quer ir, ela diz que não sabe para onde ir. Então, não há que chorar, uma vez que qualquer caminho que ela tome, né, estaria bom, já que ela não sabe para onde vai. Ou seja, na nossa maneira de procurar livros para ler com profundidade, eu tenho de antemão saber o que eu quero com o livro, né? O como também ser um bom leitor tem a ver com as anotações organizadas que a gente vai fazendo ao longo do livro. Notem que esse processo, ele exige de nós um estado de presença cada vez mais ativo, cada vez mais pertinente ao propósito em que eu tenho com aquele livro. Então, veja que essas anotações organizadas, elas não são anotações quaisquer, e elas também não são intervenções com relação ao que o autor está colocando. Nós estamos anotando ao longo do livro sobre coisas pertinentes e de forma organizada. Uma outra forma de ser um bom leitor é exatamente procurar uma metodologia que nos permita, uma técnica, né, que nos permita profundidade na leitura. Notem que nós estamos diante de um livro que nos desafie. E nós estamos procurando profundidade na leitura. E nesse momento, se eu não tenho nenhuma técnica para ser utilizada, eu posso utilizar uma técnica que alguém está disponibilizando. Por exemplo, essa que estamos tratando hoje. Mas, evidentemente, que na medida em que eu vou avançando no processo e vou adquirindo cada vez mais destreza, eu vou, digamos assim, construindo a minha própria técnica. Eu vou ampliando a minha própria técnica. Eu vou agregando à técnica inicial elementos novos que são próprios do meu proceder. E veja que isso tem a ver muito com uma certa habilidade que temos de cada vez mais melhorar o procedimento que estamos utilizando. Ou seja, a técnica, ela é um ponto de partida, ela não é um fim em si mesmo. Bom, evidentemente que para fazer leituras aprofundadas, nós temos que cuidar dos ambientes que estamos utilizando. Então, os ambientes, eles têm que ter uma condição ambiental, e veja que a própria questão ambiental é externa a nós, mas nós também temos que olhar para as questões emocionais e mentais, porque se estamos repletos de emoções e de inquietudes mentais, dificilmente teremos a capacidade de aprofundar em um determinado tipo de leitura. Ou seja, nós temos que estar dispostos e atentos, tanto externamente quanto internamente. E seguimos aí fazendo um bom planejamento para a leitura. Ou seja, no proceder de leituras aprofundadas, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que ter, ao longo do dia, um momento específico em que eu vou fazer a leitura. Eu não posso deixar que o momento surja por acaso, já que o processo de leitura aprofundada tem a ver com um propósito pelo qual eu faço a leitura, eu tenho que ter isso como um fator importante para a autoformação que busco e, com isso, ter planejamento para ler bons livros. Então, em suma, para resumir o que a Thaís apresentou, nós temos os dois modos, o modo 1 e o modo 2, né, que foram apresentados, e, evidentemente, eles acontecem de forma simultânea, né? Ou seja,
dificilmente vamos separar o modo 1 do modo 2 de leitura. Já o modo 3, ele acontece num processo posterior. Uma vez que compreendemos com profundidade o que o autor está propondo no livro, nós podemos lançar mão dos nossos argumentos com base no conhecimento que temos para poder refutar ou não a base de conhecimento que o autor propõe. Então, basicamente, são esses elementos dessas regras básicas, né? Aí eu passo a palavra, talvez, a Thaís ou a Cibele. E aí, pessoal? A Gabriela está perguntando, gostaria de ouvir conselhos dos professores sobre anotações com e-books. Eu posso adiantar algumas coisas porque eu sou professora de e-book, assim. A Cibele tem mais propriedade para falar isso do que nós. Tem duas coisas que são muito legais, três coisas, na verdade, que eu posso pensar assim de início. Eu estou sendo pega de surpresa aqui. A primeira é que você tem busca por palavras, então você pode, a partir do momento que você for ler um livro ali e estiver procurando alguma coisa, é muito, muito legal, porque você começa a digitar a palavra e você encontra aquela palavra ali no texto. Então, eu sou muito usuária de e-book para livros acadêmicos, porque me ajuda na minha pesquisa. Às vezes eu lembro que, sei lá, agora não me vem nenhuma citação aqui, mas imagina que eu quero saber alguma coisa. Eu posso simplesmente digitar aquela palavra e sair pegando todas as incidências que aquela palavra aparece dentro daquele texto. Então a gente não depende tanto do index, que foi aquela coisa do índice, né, que a Thaís falou lá no começo. A outra coisa que você pode destacar, a Cecília está falando que no Kindle acho que não funciona assim a função de destaque. Funciona sim, e se você estiver lendo no celular ou no iPad ou no computador, você ainda pode escolher acho que umas 5 cores diferentes ali. Então, às vezes eu faço isso, mais ou menos o que a Thaís faz, de vermelho, azul. No e-book você geralmente pode escolher até a intensidade. Bom, um aplicativo que eu uso, pelo menos, você pode escolher até, tipo, amarelo, vermelho, você pode mudar a intensidade também das cores, às vezes. E a outra coisa que é bem interessante no Kindle é que eles pegam quando muitas pessoas fazem a marcação no mesmo parágrafo, ele já mostra para você que aquele parágrafo foi grifado por 300 pessoas, por 25 pessoas, por 100 pessoas. E aí você já sabe que aquele parágrafo você tem que prestar mais atenção ou... Tem alguma relevância. Tem alguma relevância de alguma forma, então meio que te dá uma acordada. Nesse sentido, eu acho que é bastante legal a anotação do e-book. Outra coisa é que, dependendo da pessoa que subiu o e-book, eles podem deixar você copiar e colar pedaços também. Então, se você trabalha com algum aplicativo de guardar essas informações para um motivo acadêmico ou para um motivo literário, é legal porque você pode copiar pedaços e já colocar ali, eu sei que eu vou precisar dessa anotação para o meu TCC, ou para a minha tese, para a minha dissertação. Você já pode copiar e colar, e já vem, assim, tirado do livro do fulano de tal, 2010, versão Kindle. Já vem te dando também essa coisa que é bem legal. Alguém está pedindo aqui qual é o aplicativo que eu falei. Eu uso o próprio PDF Reader. Na verdade, eu uso o Kindle também, mas eu uso mais o leitor PDF da Adobe mesmo, que é disponível, que é de graça, você pode fazer várias marcações. Uhum. Mas isso o que a Cibele está falando é e-book mesmo, né? Eu estou falando em PDF, livro em PDF. Você abre no e-book, no PDF Reader, e dá para fazer anotações, dá para, às vezes, até escrever e tal. E tem evoluído esses aplicativos, né? Tem uns que são ótimos. Você pode procurar lá no Google Play, né? Tem vários aplicativos e ver o que mais parece. Tem uns que parece uma estantezinha que você vai ver várias capas de livro e tal. Tem Moonreader, nossa, tem tantos aplicativos para ler e-books em geral, tanto PDF, quanto EPUB, quanto MOB, etc. O Kindle lê PDF também lê MOB e também lê EPUB. Você só tem que mandar para o seu e-mail. Todo mundo que tem uma conta no Kindle, é gratuita, você pode mandar ele cria um e-mail para o seu Kindle, e aí você manda e fica direto na sua nuvem da Amazon. É bem legal, que aí você pode baixar em qualquer aplicativo, qualquer lugar. É bem Você legal. Conhece o Evernote? A Gabriela está perguntando do Evernote. Eu já usei ele, mas não usei, mas não lembro.
Olha, o Evernote eu já usei. Na época do doutorado, eu usei um aplicativo para guardar essas citações e me ajudar a controlar as referências bibliográficas também, que ele tinha todas essas possibilidades dentro dele. Eu não lembro o nome de novo, porque já apareceu isso em alguma palestra aqui e eu não lembrava. E ele é bem acadêmico, assim, porque você já coloca o autor, o ano, o título, o subtítulo, a editora, você vai fazendo todo o fechamento do livro diretamente digital, e aí, na hora que você precisa gerar a referência bibliográfica, ele já gera para você. Não na ABNT, porque a ABNT é exclusivamente brasileira, mas a APA, Chicago, essas coisas ele já usa. Pergunta aqui que a Letícia fez, que eu acho que o João pode responder. Letícia Fávero. Gostaria de saber se os professores têm alguma sugestão para estabelecer uma rotina de disciplina para leitura, João. Uma rotina ao longo do dia é a coisa mais difícil que temos, né? Uma vez que há muitas atividades a serem feitas. Mas o fato é que nós podemos elencar aquilo que de fato é importante para nós. Então, se temos a leitura como um fator importante no nosso dia, nós vamos ter que abrir na nossa agenda um espaço para a leitura. Não tem outro meio. Porque se eu fico esperando o momento chegar, ele talvez nunca chegue, né? De tal maneira que nós temos que criar um hábito de leitura, e para isso é necessário que a gente tenha definido um espaço, um horário para a gente fazer a leitura. Então, e veja que isso é um treino. Há que treinar fazer isso, e há que ter disciplina. Então, uma vez que eu me imponha determinado horário do dia para fazer a leitura, eu vou procurar respeitar esse horário. Se eu não conseguir atender esse horário do dia, eu posso fazer essa leitura num outro horário, mas não deixar para o dia seguinte a leitura. E com isso eu vou criando um hábito cada vez mais saudável de leitura. É treinamento. Eu penso que pode agir como se fosse, por exemplo, uma academia. Você não vai à academia, geralmente você não tem um horário, eu vou segunda, quarta e sexta, de 6 às 7. Né? Então, a academia é um exercício, pegando a linha do que o João falou de que é um exercício, né? Então, eu vou fazer minhas leituras terça, quinta e sábado, eu vou ler de 5 às 7, sei lá. Eu acho que isso vai depender muito também de uma outra coisa que o João falou, que é o propósito. Para que você está lendo? É só para se entreter? Talvez aí não precise de disciplina. Eu estou lendo porque eu preciso, como alguém pediu lá, que é uma outra pergunta, eu preciso escrever um artigo científico ou um TCC. São duas coisas bem diferentes. Geralmente, o artigo científico, você vai fazer um resumo de um estudo mais delongado, mais profundo, que você já tenha feito. No TCC, a minha sugestão é que você pegue vários livros, sei lá, pelo menos uma meia dúzia de livros daquele tema que você tem que abordar na sua pesquisa, e faça aquele primeiro nível da leitura, né, que é aquela analítica, de verificar aqueles elementos, faça um fichamento sobre isso, né, inclusive, a gente não deu tempo de abordar, mas ele fala para você anotar as principais frases, você pode anotar num caderninho, ou você pode simplesmente marcar, né, com marca-texto desses. E aí, se tiver um dos livros que você acha que tem mais sobre o que você quer falar, você faz a leitura aprofundada dele. Muitas vezes não dá para você fazer a leitura aprofundada dos 6, né? Você tem que escolher um, 2 ou 3, depende do seu tempo, depende do tamanho do livro, né? Depende da exigência da sua universidade em relação ao TCC, mas essa é a minha sugestão. Você tem mais alguma para TCC, João? O importante que eu vejo é que a gente tenha critério para escolher a literatura pertinente ao TCC. Já que a leitura é aprofundada, nós podemos ter um critério para poder selecionar a literatura mais adequada. E veja que o primeiro item, o primeiro modo de leitura vai nos permitir exatamente chegar nesse ponto, né, de escolher um conjunto de livros mais adequados ao tema do TCC que tenho. Tenho duas perguntas aqui que são eu queria falar uma coisa também. Eu acho que é importante, para as pessoas não se perderem, pensar na organização, né? Desde o começo, não ficar só escrevendo. Isso eu vejo, eu sou a orientadora de muitos alunos, que as pessoas
escrevem um TCC ou escrevem um artigo científico, fazem uma afirmação e aí lá pelas tantas eu olho e falo assim, tá, mas da onde você tirou isso? E a pessoa não faz a mínima ideia porque ela leu 15 livros e 30 artigos. E fica difícil dela saber. A outra é que eu acho que artigo científico é bem mais sucinto, mais rápido e às vezes vai mais direto ao ponto do que ler livros inteiros e completos, etc. E eu acho que aqui no Brasil a gente meio que ignora a existência dos artigos científicos. A gente tem que ler artigo científico para escrever artigo científico, né? Não é só ficar com os livros, que são lindos, maravilhosos, eu adoro, mas um artigo científico te dá, às vezes, em 10, 15 páginas, o que um livro vai te dar em 300, e você vai estar num campo muito mais aberto do que aquilo especificamente que você precisa. Eu, particularmente, como eu estudo muito inovação também, geralmente os livros, eles dão uns caminhos mais, um apanhado mais sólido, talvez, e os de normas ou de coisas que são mais, que você vai imprimir um livro, ele tem que durar, sei lá, pelo menos 10 anos, e o artigo, geralmente, quando eu procuro os artigos, eu vou buscar coisas que ainda não foram catalogadas em livros. O artigo, ele te dá mais essa possibilidade de ter informações mais recentes, que geralmente ele é publicado em muito menos tempo do que os livros, de uma forma Sem geral. dúvida. É. Tem duas perguntas aqui que eu acho que a gente interessante. Primeiro que se faz a pergunta... como posso usar as técnicas de leitura aprofundadas para escrever melhor? Uma coisa interessante a perceber é que, na medida em que eu vou sendo um leitor cada vez melhor, naturalmente também eu vou escrevendo cada vez melhor. Concordo isso. E nessa trilha, né, exigente, evidentemente, de ter as ideias cada vez mais claras para serem escritas, as ideias só podem ser cada vez mais claras se eu tenho um processo de reflexão cada vez mais profundo. Eu acho que essa leitura crítica inclui também a gente entender a organização do texto, né? O texto tem um arco de explicação, que no TCC vai ser a introdução, referência bibliográfica, né, análise da referência bibliográfica, depois desenvolvimento, resultados, conclusão, etc. A ficção, a mesma coisa, né, ela vai ter ali o seu arco da jornada do herói, que é o clássico, ou qualquer coisa parecida. E se a gente conseguir ter essa leitura consciente a ponto de a gente notar esse arco, né, prestar atenção e ficar consciente de que aquele arco existe em cada artigo científico, em cada livro que a gente lê, a gente vai conseguir reproduzir isso muito melhor. Eu falo para os alunos, você não senta e escreve, você vai e faz quase como se fosse eu namorei um roteirista, ele chamava de escaleta, que era o quê? Cena 1 vai acontecer tal coisa, cena 2 vai acontecer tal coisa, e aí depois é que ele ia preenchendo. Então eu falo para o aluno, faz os tópicos daquilo que você vai escrever e depois você vai preenchendo. Isso aqui precisa de um parágrafo, isso aqui precisa de 2, isso aqui precisa de 3 páginas. E aí você vai escrevendo aquilo ali em cima. Ter consciência desse arco enquanto você está lendo te faz ser um escritor melhor. Eu acho também, como eles falaram, é um processo absolutamente natural. É assim, como é que você aprende a fazer bolo, né? Ou vendo como é que alguém faz um bolo, ou lendo uma receita, né? Você, quando vê, você está fazendo, né? Tentando, experimentando, mas quando você lê isso, é como se você começasse, e esse processo da organização, né, das informações e de como elas se relacionam, talvez seja a parte mais importante para você se tornar um bom escritor, né? Tem uma pergunta aqui, quer falar mais? Porque tem uma pergunta aqui da Cecília que eu quero responder também. Eu queria que você respondesse a da Sandra, que está lá atrás já, que é se essa técnica pode ser utilizada em crianças e jovens, só para a gente não esquecer dela. Eu acho que pode, mas assim, eu acho que tem que tirar algumas coisas. Você pode pegar uma criança e falar assim, o que esse título está dizendo? Provocar reflexão. João que é bom disse que ele é professor de filosofia também, além de professor de engenharia, é professor de filosofia. Eu acho que ele é melhor que eu para falar sobre isso, né? Que é uma provocação e instigar, de alguma maneira, as pessoas que estudam filosofia, elas são como crianças que estão tendo um outro olhar das coisas, né? Fala aí, João. Acho que o ponto-chave é exatamente esse, né?
perceber a naturalidade, a curiosidade natural que as crianças e jovens têm e induzir perguntas reflexivas para que eles possam responder na medida em que eles vão fazendo leitura do livro. Naturalmente, eles são muito curiosos e eles têm uma memória muito ativa, né? De tal sorte que, se não podarmos essa capacidade que ele tem, né? Que o jovem tem, nós podemos, evidentemente, contribuir para que eles sejam melhores leitores. Eu nunca trabalhei com um adolescente de leitura, mas eu trabalhei com criança, e criança, a gente contava, eram instruções da pedagoga, que era, você vai contar a história dos 3 porquinhos para a criança, aí você pergunta, por que que a casa de tijolo não quebrou? Não caiu com o sopro do lobo. Aí depois pergunta, o que vocês acham da casa construída de palha? É boa? É ruim? Aí você vai fazendo essas perguntas para a criança entender que aquilo ali não é só uma história de entretenimento, mas sim uma história que tem uma crítica e tem uma moral de história no final, né, e tudo mais. E aí essas perguntas que faltam na hora que a gente está só contando uma história para uma criança ou colocando ela na frente do Netflix lá para assistir um desenho animado. A gente pode fazer perguntas para ela até no desenho animado para ela aprender a ter esse pensamento crítico. Tem aqui a pergunta sobre a Mendeley, essa eu não sei responder, eu já usei Mendeley. Não, isso foi o seguinte, foi porque eu falei que eu não lembrava qual foi o programa que eu usei. Aí a Gláucia, que estava aqui naquela outra palestra, lembrou e escreveu, é o Mendeley, Sibeli. Eu falei, sim, é o aplicativo que eu usava para fichamento. E essa última pergunta aqui da Cecília, pelo menos que eu tenho, Cecília Santana, ela perguntou, como fazer críticas de autores antigos à luz de fatos novos? Poderia-se dizer que o autor está mal informado, mesmo ele vivendo em uma época onde um determinado conhecimento não estava disponível para ele? Sim, Cecília. Na verdade, a questão aí é que você está tomando a palavra crítica, olha como as palavras têm um peso importante, como uma coisa negativa. Não, uma crítica é uma análise, é uma forma de você descrever o que você está entendendo. Então, se aquele autor não conhecia isso, você diz, olha, o que ele está dizendo funcionava naquela época, neste momento já se sabe que isso, aquilo, aquilo outro. Então, é uma crítica que não é negativa, na verdade você vai explanar por que aquele argumento nos dias de hoje não cabe mais. Né? Mas o autor podia estar super certo naquela ocasião e tenha feito uma estrutura lógica de pensamento que funcionou muito bem. Eu acho que é por aí mesmo, acho meio complicado a gente crucificar Machado de Assis, sendo que ele nasceu em 1882, aquela história, aquele mesmo exemplo que você deu antes, né? É horrível o modo com que eles tratavam a tia Anastácia, a Emília e a dona Benta tratavam a tia Anastácia nas histórias de Monteiro Lobato. Só que era aquela realidade daquele tempo, né? Ele ele não era um super-herói que em 2020 queria saber que em 2020 a gente ia estar vendo eles com outros olhares, assim como 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava assistindo Sex and the City outro dia no Now e falei, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais machista, e eram as mulheres que estavam falando. E hoje, por causa do movimento feminista, a gente olha para aquilo ali, tipo, tá totalmente datado, não vai rolar de assistir mais isso aqui. Claro que eu vou assistir, eu vou rir. Eu entendo que aquilo ali foi feito há 24 anos atrás. Com essa clareza, né? Com essa clareza, né? A gente não precisa deletar e dar ghost em tudo que não foi feito nos últimos 6 meses, porque ninguém estava se preocupando com o aquecimento global, com feminismo, com racismo, com... Não dá, não é assim. A gente é conseguir extrair a essência positiva do que está ali, né? O que tem de interessante. Um ponto importante nesse debate, né? É verificar exatamente os caminhos de desenvolvimento do conhecimento. Sim, eu sou aluna de História, né? Eu estou fazendo graduação em História. Isso, o aspecto fundamental está exatamente aí, porque nós estamos cercados de um processo de transformação na área da psicologia, na área da ciência, na área da história, de tal sorte que esses processos de transformação vai evoluindo o pensamento. Sim, a gente não pode apagar o nosso passado, porque o nosso passado foi o que fez a gente chegar aqui, né? Justo, nesse aspecto é importante, porque a gente vai perceber
por que estamos onde estamos. Sim. Tem uma história para isso, né? E não quer dizer que, não vou deixar meu filho ler as histórias de Monteiro Lobato. Não, lê as histórias. Eu li as histórias de Monteiro Lobato com a minha mãe. Mas aí tinha aquele momento que a gente falava assim, gente, ai mãe, que coisa feia, ou alguma coisa assim, ela falava, mas era assim, esse livro é velho, antigamente as pessoas faziam isso é errado, não tá bom. E aí você vai aprendendo também com isso. Graças a Deus que a gente evoluiu, Eu acho que é tentar se isentar desse preconceito quando você observa aquela perspectiva daquelas circunstâncias. Naquele momento não era bom nem ruim, era o que se fazia, era o que acontecia, né, naquela circunstância, né, enfim. Eu duvido muito que Monteiro Lobato tenha feito realmente maldade com algum negro, mas ele falava, porque ele, por tudo que eu li, eu acho que ele era uma pessoa do bem, mas ele falava como todo mundo falava, era coisa do Zeitgeist, né? Sim, claro. Tem uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, gente, já assistiu De Volta para o Futuro? O Dr. Brown fala o quê? Que tem que pensar quadridimensionalmente. Você tem o hoje, você tem o ontem, e você tem a visão que você tem do hoje, do ontem hoje. Né? Então a gente tem que pensar existe essa quarta dimensão aí do que é a nossa visão sobre uma coisa que aconteceu no passado, e a gente tem que entender, não vou nem dizer perdoar, porque eles não são culpados de nada, então não envolve perdão, é outra coisa, né? A Sandra fez mais uma sobre criança, se a poesia ou poema pode ser utilizado para a criança ler melhor. Podem falar algo sobre isso? Eu não me sinto capaz, eu tenho uma intuição de que sim, porque a criança, ela muitas vezes se utiliza a música, né, e a música muitas vezes vem da poesia, né, então, talvez para memorizar, né, o poema seja... antigamente até as crianças tinham aula de declamação, né, as crianças antigamente tinham aula de declamação, uma forma de aprendizado, né, mas eu realmente não entendo sobre. Um ponto importante aí é a gente perceber que a linguagem poética, ela é mais intuitiva, né, ela trata de elementos que estão, assim, diretamente ligados à nossa intuição. Evidentemente que, como assim escolhemos um bom livro, temos que escolher boas poesias também, né? Então, já que são crianças, nós temos que ter o cuidado de oferecer tanto leitura literária quanto poética própria para a criança, né? Sim, tem muito livro infantil escrito em forma de poesia, né? Isso, e a gente tem que ter claro isso, que a poesia, ela encanta diretamente, né? Isso é fantástico. Fora que é uma coisa fácil de decorar também. Eu lembro que eu estava, sei lá, na primeira série e eu estava assistindo aula na sala da minha prima e veio a professora escreveu no quadro: uma regrinha bem fácil, eu vou ensinar para você. Use sempre M antes do P e do B. Pronto. É a coisa mais boba desse mundo, mas eu nunca mais esqueci da regra. Foi uma rima que ficou, né? Pois é, não é nem uma poesia, é uma rima, mas funciona, cara. A Glaucia está dizendo que é uma aula muito bacana, trabalha 25 anos com livros e seu objeto sempre me surpreende. Legal. É uma coisa maravilhosa mesmo. A Letícia também deixou um elogio aqui pra gente. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, por vocês estarem aqui. Obrigada a você, Cibele, por ter convidado a gente, a oportunidade. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. João, últimas palavras? Só temos a agradecer, né? Agradecer o espaço e a oportunidade de compartilhar o amor que temos ao livro, né? E vamos lendo. Que bom. Vamos seguir a trilha da leitura. Tá. Deixa eu falar só um pouquinho aqui, para quem entrou depois, né? Essa é uma live do NESP. O NESP é uma empresa que organiza eventos, publicações e cursos na área editorial e também de conteúdo digital, tá? A gente tem 2 pós-graduações, uma em gestão editorial e outra em escrita criativa, e cursos livres em preparação e revisão de textos, design editorial, mídias sociais e mais um monte de coisa, só olhando no nosso site. Fica ligado nas nossas mídias digitais, porque aí vocês vão ficar sabendo da programação, é só seguir a gente. E eu queria agradecer a presença de todos, dos nossos 2 queridos e grandiosos convidados, e também de todas as pessoas que estavam aqui para assistir a gente. Muito obrigada.